O povo não sabe escolher, quem escolhe é o Poder Judiciário. Quem escolhe candidato é o Poder Judiciário. Esses extremistas que não gostam do Supremo Tribunal Federal, né, são a minoria da população, e isso ficou demonstrado nas urnas. Nós derrotamos o bolsonarismo. Temos que aprender a perceber o jogo do xadrez e a fazer política. O Gilmar hoje é nosso aliado, amanhã volta a ser nosso inimigo, mas hoje ele é nosso aliado. E nós somos aliados dele. Porque, de fato, o Supremo atrapalhou os planos do governo Bolsonaro, mas atrapalhou para o bem. O relatório anual de direitos humanos do Departamento de Estado dos Estados Unidos foi publicado no site oficial do órgão. E mais uma vez, lá está De Moraes. O ministro do STF é acusado de cercear liberdades e promover perseguição política. Meus amigos, parece que o jogo virou de vez. Brasília entrou em erupção após a aprovação da urgência da anistia. E no STF, o clima está simplesmente explosivo. Kenneth Miller, principal advogado de Donald Trump para assuntos internacionais, fez a declaração mais contundente até agora sobre a condenação de Bolsonaro. Vamos reverter essa farsa judicial e o presidente Trump levará o caso pessoalmente à Assembleia Geral da ONU em 23 de setembro. Fontes do Departamento de Estado confirmam que a Casa Branca prepara um histórico discurso onde Trump denunciará ao mundo a perseguição política disfarçada de processo judicial e apresentará provas concretas de irregularidades no julgamento. Os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin agora entram em pânico diante da perspectiva de ver suas decisões expostas e Barroso praticamente desabou em público, tentando justificar que no Brasil não existe censura, dizendo que tudo não passa de um engano e até insinuando que Trump não teria o direito de confrontá-los. Um discurso de puro desespero estampado no semblante dele. Confira. Abordado aqui, prezados colegas, mas acho que não gostaria de virar as costas a esse problema, a questão das sanções. E eu refleti muito, porque acho que há uma imensa incompreensão, talvez direcionada, e acho que o tribunal, pouco pelas circunstâncias do recato judicial, não se manifestou publicamente sobre o que está acontecendo. E eu me senti motivado a fazer isso, até porque, como é público e notório, eu tenho muitas ligações com os Estados Unidos, onde estudei, vivi e trabalhei em diferentes épocas da minha vida. E, portanto, a narrativa correta. No Brasil, não existe censura. Simplesmente não é um fato. Eu afirmaria que vigora a mais plena liberdade de expressão. Eu sou uma pessoa que leio de tudo, todos os dias. E eu recebo diariamente, como muitos de nós possivelmente, manifestações em veículos de imprensa e em blogs com as críticas mais ácidas ao governo, mais ácidas ao Congresso e, sobretudo, ao Supremo Tribunal Federal. Muitas delas grosseiras e ofensivas. Todos esses veículos continuam no ar, sem qualquer tipo de abalo. Lê quem quer, acredita quem quer. A ideia de que no Brasil existe censura simplesmente não corresponde à realidade de qualquer pessoa que esteja no país prestando atenção no que aconteça. As remoções de conteúdo, segundo mais uma vez explicou o ministro Alexandre de Moraes, se referiam a crimes de ameaça, não crimes de opinião. O exemplo mais emblemático era o da postagem que fornecia o endereço do delegado que conduzia determinado inquérito, com o nome de sua mulher, de seus filhos, e convocava as pessoas para irem hostilizá-lo e ameaçá-lo. Isso não é liberdade de expressão em lugar algum do mundo. Sim. Portanto, e além disso, nenhuma decisão do Supremo Tribunal Federal brasileiro tem pretensão de alcance extraterritorial. Nós só cuidamos do nosso jardim e já dá um bocado de trabalho.
Portanto, ninguém está aqui querendo impor decisão brasileira fora do Brasil, simplesmente não corresponde aos fatos. Se você pensa que acabou, está enganado. O fim do líder supremo do Brasil, o Xandão, parece estar cada vez mais próximo. Fontes já falam que até Gilmar Mendes teria pedido ao governo informações sobre os trâmites de um possível impeachment de Alexandre de Moraes. Ele deu esse prazo de 5 dias para que o Congresso Nacional e também a Presidência da República explique como é que é esse rito. Por quê? A gente está falando de 2 ações. Uma foi protocolada pela Associação dos Magistrados Brasileiros e a outra pelo Partido Solidariedade. E assim, nos pedidos, eles têm ali pontos em comum. Por quê? Eles questionam a lei que traz esse rito, que é uma lei de 1950, e eles questionam, por exemplo, para poder admitir um processo de impeachment no Congresso Nacional, o quórum, eles estão dizendo o seguinte, olha, para afastar o ministro do Supremo, hoje ali no Congresso Nacional, precisa de menos votos do que, por exemplo, para aprovar o ministro para poder ali, tomar posse no Supremo Tribunal Federal. Então, eles estão dizendo que não há aí uma certa coerência em relação a esse quórum. Um outro ponto que também, e aí especificamente o Partido Solidariedade coloca, é de que essa denúncia, eventualmente, contra um ministro do Supremo deveria partir da Procuradoria-Geral da República por se tratar de um ministro da Justiça. Então, a gente está, do ministro do Supremo Tribunal Federal, perdão. Então, a gente está falando de 2 ações. E o que é importante a gente destacar e ficar de olho, Bárbara? Porque essas 2 ações, elas foram protocoladas ontem e hoje o ministro, Gilmar Mendes, que é o relator, já está dando andamento, ou seja, indicando de que deve analisar aí essas questões, até porque a gente tem um pedido de liminar aí colocado por esses partidos. Então, depois de 5 dias, por esse prazo para a presidência e para o Congresso, ele também abriu prazo para a Procuradoria-Geral da República e também a Advocacia Geral da União se manifestarem sobre esses pedidos, para ele depois analisar se é o caso, inclusive, de já conceder alguma liminar nesse sentido, mas é uma discussão que vem nesse momento, em que o Congresso Nacional está dedicado ali, agora há pouco, a PEC da blindagem, agora há pouco o Davi Alcolumbre falando sobre processos de impeachment, então a gente vai ver um movimento ali no Supremo também sobre esse assunto. E o mais surreal, Trump já estaria com documentos explosivos em mãos, articulando uma estratégia forte e surpreendente que pode derrubar muita gente e mudar totalmente a situação de Bolsonaro. Sobre os Estados Unidos. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse que o país responderá provavelmente na próxima semana que vem, a condenação de Jair Bolsonaro no STF. E tem mais. Trump quer colocar Xandão contra a parede e forçar o próprio sistema brasileiro a condená-lo pelos crimes que, segundo denúncias, ele vem cometendo. Bom, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o governo brasileiro e disse que o país foi para a esquerda radical. The UN General Assembly, including Brazil, your reaction on that, sir? That who's banning them? Trump administration. Well, I don't. We are talking about things. We're very upset with Brazil. We tariff them very high because of the fact that they're doing something that's, very unfortunate. I love the people of Brazil. We have a great relationship with the people of Brazil, but the government of Brazil has changed radically. It's gone very left. It's gone very radical left, and it's hurting Brazil very badly. They're doing very poorly, very, very poorly. So we'll. Olha, essa declaração foi aí da última sexta-feira, mas mostra aí como o presidente Donald Trump está acompanhando de modo cada vez mais próximo, a política brasileira, cada vez mais interessado no que está acontecendo no Brasil e bem informado. O pânico tomou conta. Moraes já começou a transferir responsabilidades para Flávio Dino, tentando jogá-lo à frente dos processos de Bolsonaro. E tudo isso porque os vazamentos que chegaram às mãos de Trump são simplesmente bombásticos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, mandou abrir um inquérito contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, seus filhos, Flávio e Eduardo, além de integrantes do governo anterior. A investigação, pedida pela Polícia Federal, trata de contratos da pandemia suspeitos de corrupção. Segundo Flávio Dino, há indícios de fraudes, superfaturamento, desvio de recursos e contratos com empresas de fachada. Além do ex-presidente Jair Bolsonaro, dos filhos, mas também tem empresários. Luciano Hang também foi incluído, deputada Bia Kicis, Carla Zambelli. Quem mais está nessa lista? Alan dos Santos. Olha, muita gente, a gente coloca inclusive na tela, Silvio, todos os
indiciados agora nesse inquérito? Deixa eu só trazer. Pois bem, é verdade, Paula. Tem vários nomes de empresários aí, tem. Até Felipe Martins, Silvio. Exato, tem ex-integrantes do governo Jair Bolsonaro, empresários, jornalistas, influenciadores, enfim. É um absurdo, né, Paula, que eles, em setembro de 2025, eles vão tentar usar a pandemia como arma política. A Covid vai ser ressuscitada, né, nós vamos trazer a pandemia da Covid como arma política em 2025. É um absurdo. Agora, só jogar luz num ponto aqui. O Flávio Dino vai recuperar a CPI da Covid. Naquela época, um dos grandes escândalos foi a compra de respiradores fantasmas pelo Consórcio do Nordeste. Em 2021, o Consórcio do Nordeste, que tinha, aliás, o atual chefe da Casa Civil do governo Lula, Rui Costa, à frente do consórcio, e o Carlos Gabas como secretário, ex-ministro da Previdência Social, e que vai aparecer enrolado nessa CPI do INSS, nesse escândalo bilionário também de Dilma Rousseff. Naquela época, o consórcio comprou por 49 milhões de reais respiradores que nunca chegaram aonde deveria. O Maranhão fazia parte de tudo isso. O Maranhão tinha como governador Flávio Dino. O Flávio Dino hoje é relator do caso da CPI da Covid, da pandemia, sendo que ele era alvo. Flávio Dino vai relatar sobre Flávio Dino. Esse é o Brasil. É isso que nós estamos vivendo. Detalhe, para quem não se lembra, os respiradores não apareceram porque foram comprados de uma empresa que importava produtos de maconha, a Hemp Care. E, à época, o atual chefe da Casa Civil disse que não falava inglês e não se atentou. Hemp Care, e hemp significa maconha. Pois bem, isso virou o detalhe. E, para aqui homenagear meu amigo Adalberto Piotto, Araraquara, por alguma razão, também entrou na compra de respiradores fantasmas. A distância de Araraquara até o Nordeste é grande. Eu vou tentar ver o copo meio cheio. Se eles estão tendo que requentar denúncia de CPMI, né, contra Jair Bolsonaro, não contra o consórcio do Nordeste, é porque eles já estão antevendo talvez aí que a anistia vai vir. Vamos ter que ser otimistas aqui, né? Por que eles estão requentando essa denúncia agora, né? Depois de tanto tempo e uma denúncia tão ridícula, tão vazia. A pergunta é, será que chegou a hora do imperador cair? Então assista a este vídeo até o fim, porque o que eu vou mostrar pode te surpreender e mudar totalmente os rumos da nossa nação. É só você ver. Você concorda comigo? Moraes é um psicopata, vai ficar dobrando a aposta. Tá. O Trump não vai levar desaforo para casa, vai continuar dobrando a aposta. Tá. E aí, quem é que você acha que pode mais? Mas antes de revelar esse material que pode abalar os alicerces da política brasileira, eu preciso da sua ajuda. Deixe o like, o YouTube tenta enterrar esse tipo de vídeo, mas você pode furar esse bloqueio. Comente e compartilhe para que mais brasileiros conheçam a verdade. E claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Ana Garcia e Descobrindo é mais que um nome, é minha missão. Agora vamos reagir juntos a este vídeo que promete mexer com as estruturas do Brasil. Amigos, deixa eu te falar uma coisa. Você já pensou em trabalhar pela internet só com o seu celular no conforto da sua casa e ganhar de 100 a 600 reais por dia? Olha só esses resultados na tela, são de pessoas reais que já estão trabalhando comigo e você pode ser o próximo. É simples, clique no link do primeiro comentário fixado, me chama no WhatsApp e eu vou te mostrar o passo a passo para mudar sua realidade financeira. Não perca tempo para você não ficar para trás. Clica no link e me chama que eu estou te esperando. Judicial. Como se não bastasse, a Câmara aprovou em primeiro turno a polêmica PEC da blindagem, que limita o poder do Judiciário e dá ao Congresso Nacional a palavra final sobre prisões e investigações de parlamentares. É o retrato de um Brasil em ebulição. Denúncias contra ministros, num país em que cada manchete parece superar a anterior. Sobre os Estados Unidos. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse que o país responderá provavelmente na próxima semana que vem, tá? A condenação de Jair Bolsonaro no STF. Em entrevista ao canal de televisão Fox News, Rubio afirmou que o Estado de Direito está se desintegrando após a decisão da primeira turma da Corte e reforçou
que Alexandre de Moraes tentou realizar reivindicações extraterritoriais contra cidadãos americanos ou contra alguém que postasse online de dentro dos Estados Unidos. E esse anúncio de eventuais novas sanções contra autoridades brasileiras ou seus familiares pelo governo Donald Trump pode complicar ainda mais a situação de Jair Bolsonaro. Aliados de Moraes e outros ministros da corte do STF disseram, para variar de forma reservada, sempre é assim, os anônimos mais famosos do Brasil. Os anônimos mais infames do Brasil disseram que, se os Estados Unidos anunciarem novas sanções contra outras autoridades brasileiras, certamente Moraes enviará Bolsonaro para o regime fechado de prisão. E essa informação, Caivano, eu estava vindo para cá, eu estava ouvindo os comentários dos colegas sempre cheios de dedos, sempre preocupados, né? Não, se essa notícia for verdadeira, se de fato, se essa suposta informação... Esta notícia é verdadeira. Por que eu digo isso? Não é se... nós esperamos que essa notícia não seja verdadeira. Que os ministros estão dizendo, esperamos isso... É verdadeira! Sabe quem deu esta notícia e quem levantou junto a ministro do STF? Mônica Bergamo, que não brinca em serviço. E ela checou com ministros do STF. Portanto, é verdade sim. O ministro do STF já é proibido de prejulgar, é proibido de falar mal do acordo dos outros, da decisão, do voto dos outros. E pior, mesmo que pudesse, a Constituição veda o anonimato. Então eles fazem aqui uma tripla ilegalidade. Eles falam para a imprensa prejulgando ou falando de casos que podem vir a julgar, criticam o voto de outros ministros e ainda são anônimos. É igual o famoso travequeiro da Indianápolis, pai de família respeitável, temente a Deus, que chega de madrugada, vai procurar uma Keila que tem uma muriçoca maior do que ele entre as pernas. É isso que esse ministro do STF faz. Ao falar com a imprensa no anonimato, para criticar voto de colega que não pode por quê? Porque a lei proíbe. Para prejulgar caso que pode vir a julgar, que ele não pode fazer, por quê? Porque a lei proíbe. Ou isso aqui é um Estado de Direito, ou não é. E pelo jeito não é, porque os ministros do STF ligam sim para o Globo, falam sim com a Mônica Bergamo e fazem o que a lei proíbe. Por que você tem tanta certeza, Pavinato? Porque eu conheço a Mônica Bergamo, ela não fala, ela não mente. Você pode não gostar dela, mas que ela falou com os ministros do STF, ela falou. E ela falou. E os ministros do STF que falaram com ela estão cometendo um ilícito triplo. Porque a lei proíbe que eles prejulguem, porque a lei proíbe que eles critiquem voto de colega, porque a Constituição lhes veda o anonimato. Então é um bando de infrator legal que tem no STF. E o Marco Rubio tem razão quando fala que o Estado de Direito no Brasil se desintegrou. Porque se desintegrou sim, e quem está desintegrando é o STF. Atualmente o Bolsonaro já está em prisão domiciliar, no âmbito de outro inquérito, já prejulgado, em que a autoridade vítima também é a autoridade coatora. É uma loucura, que apura a atuação do Eduardo Bolsonaro em busca de sanções ao Brasil. E tem mais. Além do STF, que é o STF, porque o Barroso, ele podia pegar e falar assim, quem é
o ministro que comete essa ilegalidade tripla, que fala para a imprensa de caso que está julgando ou pode vir a julgar, porque vale lembrar, a condenação do Bolsonaro ainda não transitou em julgado. E mesmo que não for um dos 5 da turma, pode ser alguém do plenário, algum dos 11, inclusive ele próprio, Barroso. Que se ele não fala nada, ele se inclui nessa rede de ministros que ficam desintegrando o Estado de Direito, como disse o Marco Rubio. Ai, estão desintegrando, você está pegando pesado. Não tô. Se o direito diz que o juiz não pode criticar o voto do colega, se o direito diz que o juiz, o ministro, não pode prejulgar, falar de caso que está julgando ou que pode vir a julgar, e se a Constituição, que um ministro do STF deveria guardar, veda o anonimato, tem algum pilantra no STF ou alguns pilantras que estão quebrando essas 3 ordens legais. Ou o Barroso já tinha mandado abrir um inquérito para apurar quem é o ministro pilantra que está triplamente infringindo a lei e a Constituição. Não bastasse o STF ter feito o Bolsonaro de refém, porque uma das coisas que diferencia o direito penal da Idade Média para a Idade Moderna é o fato da penalidade, da sanção, não ultrapassar a pessoa do infrator. Perfeito. E se é o Eduardo Bolsonaro que está pedindo sanção, vai colocar o pai de refém? Então já não bastasse humilhar o Jair Bolsonaro, agora o STF pega o Bolsonaro, põe uma arma na cabeça e fala: vai, continua, que eu dou um tiro nele. Agindo igual ladrão de banco com criança e velhinho, com a arma apontada na cabeça para falar: a polícia não entra aqui. Eu quero aqui fazer esse vídeo, deixar à disposição para vocês, porque eu acredito que nós temos aqui a possibilidade de trazer a real dimensão da realidade. Os contatos que principalmente eu e o Paulo Figueiredo nós temos, eles são diretos da fonte. É direto de onde está emanando muitas das ordens, né, muitos dos posts, muitas das declarações que estão movimentando o país inteiro. Mas antes de mais nada, eu vou pedir para você, para aquele clichê, né, mas é verdade, né, curtir, comentar, compartilhar, jogar esse link nos grupos da sua família, no grupo de WhatsApp, colocar no seu Facebook, no X, no TikTok, no Stories, no Instagram, porque isso daí melhora o nosso alcance e mais gente tem acesso à verdade, que muitas das vezes, né, grandes canais de comunicação não prestam muita atenção. Para você, inclusive, né, ver que o que eu estou falando é verdade. Nós temos aqui realmente aliados muito próximos de primeira hora. Então, tempo para você tomar uma água, curtir e compartilhar. And by the way, I see in the audience the son of the president who has been fantastic. Would you please stand up? The job you've done during a very tough period of time is just fantastic. And I know your father appreciates it, that I can tell you. Okay, thank you very much. Fantastic job. Segar Enjeti from... And joining us, Eduardo Bolsonaro. A clear message that we are not going to be a socialist country anymore. Yeah, and it's we not just like the Supreme Court as a body. It's like you have one main justice. His name is Alexandre de Moraes. En Brasil, José Antonio Caz, Eduardo Bolsonaro y Javier Milei se reunieron ahí en Sao Paulo durante la conferencia de acción política conservadora. Eduardo Bolsonaro is a Brazilian politician. He's the son of the president of Brazil. He joins us to respond to Bill de Blasio. Reforçar o que entende como a luta contra o socialismo, dar a conhecer a orientação do Brasil em política externa. Tudo bom? Estou aqui com ninguém menos do que Matheus Salvini, Santiago Abascal. First, we have to say thank you very much, Matt Schlapp. What you are doing is just amazing. Like, you're the guy in the world when you talk about conservative events, and you are bringing a lot of hope to Brazil. Thank you very much. Si piensa, no, política es muy malo, no quiero mirar esto porque hay mucha dolor de cabeza. Dale, entonces, deja que su hijo con 5 o 6 años tal vez vuelve para su casa con una orientación distinta. Mi candidato a presidente de México. Un movimiento de defender, a pesar de todo y contra todo, estos valores conservadores en tu país. Nuestra esencia no cambia por cuenta de las elecciones.
Vale lembrar que esses países são monarquias, tradicionalmente monarquias, e sempre sinalizando para uma abertura. Fato que não ocorre aqui com Cuba ou Venezuela, por exemplo, poucas vezes criticado por esses mesmos jornalistas que falam besteira sobre esses países. Qualidade de vida sensacional. O último país nosso foi o Catar. Vamos a hablar, pero de lo de la oposición, ¿quién te cae bien? Y a mí me gusta más Milei, porque Milei. todo lo que habla en la economía, que es lo que más tiene conocimiento, es lo que estamos haciendo en Brasil. Entonces, cuando mira los resultados de Brasil, de la deflación, 3 meses consecutivos de deflación. Entirely planned city. Millions of people live here, and it's only. So what happened is not only that we reduced the number of crimes, it was the biggest drop ever in the history of Brazil in murders rate. Know his son. I find his son to be outstanding. He's a brilliant, wonderful young man. I'm very happy he appointed him. I think it's a great appointment. I know his son, and that's probably why they did it. He's outstanding. I'm very happy with that appointment. Eu vejo esse vídeo aí, ele não é de hoje, né? Esse vídeo aí tem alguns anos que eu fiz ele. E, na verdade, me impressiona como, né, até agora, como é que os nossos inimigos nos subestimaram tanto. Né? Aquela frase ali final do Trump, falando que eu sou outstanding, né? E aquilo dali é da minha indicação para embaixador, se não me engano, em 2020 ou 2021. Então, já tem muitos anos disso aí. Eles ficam surpresos. Nossa, o Eduardo Bolsonaro consegue falar com fulano, ciclano, CDP, tal. Enfim, glória a Deus aí a ignorância dos nossos inimigos que nos subestimaram e nos deram a oportunidade de chegar tão longe até o ponto que a gente está hoje. E aí eu queria abrir com vocês, primeiro, compartilhando aqui uma telinha, que circulou pouco, mas está aí. O juiz que se recusa a ceder à vontade de Trump. Faremos o que é certo, né? O Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, gente, ele não é corajoso não, tá? Ele só estava com muito respaldo da administração Biden. Vocês viram a semana passada, né? Felipe Barros levou o Mike Pence, servidor do State Department dos Estados Unidos, para a Credem. Foram, acho que mais de 5 ou 6 horas de audiência pública, onde ele colocou as vísceras do sistema, né? O dinheiro que foi para, enfim, agência de checagem de fatos, ONGs, etc. E tudo isso aí acabou virando respaldo para o Alexandre de Moraes, presidindo o TSE, fazer o que ele fez. Então, Alexandre de Moraes, hoje, ele tem que se defender dessas questões, né? Do dinheiro que foi para o TSE, do Twitter Files Brasil. O Trump, o Elon Musk abriu seus e-mails com o Jim Jordan, expondo também as ordens secretas do Moraes. O Trump fala disso hoje abertamente. Você tem o caso do Felipe Martins, você tem o processo da Truth Social e da Rumble contra o Alexandre de Moraes. Então você tem um flanco de muitos combates do Alexandre de Moraes e agora vem o principal deles. A gente está assistindo a história ser feita. Nós estamos vendo a queda de um regime, porque o Brasil vive um regime. O que o Trump colocou na carta dele é verdadeiro. Eu dei uma entrevista semana passada, melhor, para a BBC, e aí a jornalista fala, mas, Eduardo, quando você fala em ditadura, em regime, a gente lembra de Coreia do Norte, de Irã, de Cuba. Essas coisas não são... não dá para você comparar com o Brasil. Eu falei, não dá? Venezuela, Cuba. Você sabia que Cuba tem congresso? Venezuela também? Tem eleição? Inclusive, né, quando o Lula deu uma ramelada ali para reconhecer o Maduro, parece que ficou meio em cima do muro, alguma coisa assim, o Maduro falou, olha, por que o Lula não vai reconhecer a minha eleição aqui na Venezuela, né, Nicolás Maduro, se o TSE da Venezuela, o CNE, o Conselho Nacional Eleitoral, reconheceu a minha eleição, tal qual o TSE do Brasil reconheceu a eleição do Lula, quando houve ali uma disputa. Então, não é... São ditaduras, hoje em dia, elas não são como antigamente. Elas sequestram as instituições para não mais seguir a vontade do povo. Porque a democracia existe para isso. Para quê? Para fazer valer a vontade da maioria. Para você limitar o poder do Estado, né, para que não ocorra mais a barbárie, um poder limitado do Estado, para que tenha garantido a todos os cidadãos liberdade. A partir do momento que a garantia acaba, onde você não tem mais liberdade, onde você tem censura, tem peso político, acabou a democracia.
Formalmente pode até ser. Formalmente haver uma eleição, né? Nada transparente. Formalmente haver um Congresso que não consegue fazer com independência o seu trabalho, tem sempre que ouvir a Suprema Corte, né? Virou antessala da Suprema Corte. Ou até mesmo o presidente, que vire refém dessas decisões da Suprema Corte. Então o Brasil não é mais uma democracia. É um sistema muito semelhante ao da Venezuela. E prova disso é que nós seguimos mais adiante nesse sentido com a decisão do Flávio Dino de ontem. E aí a gente começa a aprofundar essa decisão do Flávio Dino, e vocês vão ter que concordar comigo o seguinte, né? Primeiro de tudo, cadê o pessoal que fala decisão judicial não se discute, se cumpre? Porque o que eu estou vendo é um monte de decisão judicial. Poxa, agora travou, Folha? Sério mesmo? Deixa eu ver aqui. Dino usa ação sobre tragédia de Mariana para tentar blindar Moraes de ação dos Estados Unidos. Mas enfim, o que eu estou falando aqui é que os jornais estão discutindo a decisão do Dino. Ora, decisão judicial não é para cumprir? O que vocês estão discutindo? E outra coisa a mais. Todo especialista que vem falar, seja aqui na Folha, no Valor Econômico, nos outros jornais, no Estadão, etc., o especialista, via de regra, fala em off. Por que vocês estão escondendo o nome de vocês? Qual que é o receio, já que a gente está numa democracia pujante? Eu já teve até governador em evento grandioso falando disso. No Brasil vive uma democracia pujante. Ignora Daniel Silveira, Clezão, Dona Adagilza, Iraci Nagashi. Ignora tudo isso aí que está acontecendo. Se a gente tem uma democracia pujante, nós estamos em pleno gozo das nossas liberdades, da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão. Falem em especialistas. Vocês estão com medo de quê? Né? Ou será que eles estão com receio de serem mal interpretados, propositalmente mal interpretados, para daí serem enquadrados como fascistas, nazistas, etc. Eu acho que não vai chegar a esse ponto, não, mas é muito comum isso acontecer, tá? Quando você discorda de alguma coisa do Moraes, desse establishment, você vira fascista. Será que os agentes financeiros do Brasil, que vão ter que decidir entre escolher seguir a decisão do Dino e levar à falência os seus bancos, ou desrespeitar a decisão do STF, e daí para a sobrevivência dos seus empreendimentos, e daí virar um agente fascista, eles vão ter que decidir isso daí. Quem sabe a gente esteja agora prestes a ver grandes famílias brasileiras virando nazifascista. E aí, talvez nesse momento caia uma consciência e essas pessoas comecem a perceber que o mundo não são só os lucros, o dinheiro, o comércio, o que é importante, é verdade, mas também a crise institucional, a pauta das liberdades. De que adianta você ser milionário no Brasil se você fizer um grupo de WhatsApp, você ir parar no inquérito do Alexandre de Moraes, você ter medo de tuitar, você ser um governador de estado e não conseguir falar? Até quando eu vou ter que ficar mostrando aqui a bendita carta do Trump para o Lula, em que ele abre no primeiro parágrafo falando da perseguição de Jair Bolsonaro, seus familiares e seus apoiadores? Ou será que vão continuar achando que eu sou o chapeiro, o bananinha, o fujão? O tom mudou, né? O tom mudou. O Moraes essa semana estava falando, né? Eduardo Bolsonaro azedou a relação com os Estados Unidos. Eu falei, nossa, eu devo ser o cara mesmo, hein? E para manipular tanta gente assim, meu Deus do céu. Ou será que ele é que é um psicopata e não consegue enxergar a realidade? Para ver que ele foi longe demais. E aí eu trago uma reflexão aqui para vocês, né? Eu vou te explicar por que os bancos vão desrespeitar a decisão do Flávio Dino e vão humilhar o Flávio Dino, e vai acabar se concretizando aquela espécie de profecia que eu disse. Falei numa entrevista, né? Para Reuters. O STF vai ter que entender, ou melhor, alguns ministros do STF terão que entender que eles perderam poder. É preciso dar tempo para que eles possam digerir
essa situação, porque eles não estão acostumados com isso. É uma novidade na vida deles. Mas eles vão ter que digerir essa situação, porque os bancos não vão à falência para seguir uma ordem do Moraes ou do Flávio Dino. E aí a opção que eles vão ter de dobrar a aposta é mandar o quê? O Setúbal para a cadeia? O Trabuco? Vão aprisionar os C-levels, os CEO, os CFOs dos bancos? Quando o banco tiver que apertar o Enter para desligar o Moraes da conta bancária, vale a pena até colocar em sigilo o nome do servidor aí do banco de vocês que vai apertar esse botão do Enter, tá? Alô você, se você vai pagar esse pato, não entra de bucha não, tá? Garanta aí o seu anonimato. De preferência criptografia, B2B, sei lá o que você vai usar, blockchain, mas não deixa esses caras saberem que foi você não. Eu tô te falando, é psicopata. Coincidiu lá do fotógrafo que tirou a foto do Alexandre de Moraes no estádio do Corinthians, mandando o dedinho pra torcida, que estava elogiando ele, caiu do cavalo, né? Ou coisa de político, vai pro estádio para ver a sua popularidade e toma dessa na cabeça. Um juiz da mais alta corte brasileira vai no estádio e manda dedinho. O fotógrafo, que trabalhava mais de 2 décadas pro Estadão, se não me engano, Estadão, né? Foi demitido. Estadão. E aí falou, não, remanejamento de pessoal, oxigenação da empresa, corte de gastos, sei. Esse é o nível de psicopatia do Alexandre de Moraes. Mas eu vou te explicar aqui, né, por que o Moraes ele vai continuar dobrando a aposta e vai cair do cavalo. O que o Moraes pode fazer? Dobrar a aposta. Tá, ele já colocou o Bolsonaro na cadeia antes do julgamento. Congelou minha conta bancária, congelou a conta bancária da minha mulher, já ultrapassou qualquer limite do ridículo e até jornais de esquerda internacionais estão criticando o Moraes. Ah, Eduardo, mas o Moraes falou ontem pro Washington Post. Primeiro, ninguém se dispõe a defender o Moraes. A matéria teve que ser com ele. Uma matéria arranjada por uma filha de um deputado do PT. Para tentar limpar um pouquinho a barra dele, porque tava pegando mal, ó. A gente vai no Congresso, a gente fala com um monte de congressista, gente. É o parlamentar, a atividade dele é parlar. Quem é que parla? Quem é que fala em defesa do Moraes nos Estados Unidos? Ninguém. Você vê matérias até da Economist, Financial Times, talvez aí o jornal financeiro mais importante do mundo, lido pelo Beautiful People, lido pelo pessoal do Fórum Econômico Mundial, né? World Economic Forum de Davos, Klaus Schwab. Até esse pessoal está largando a mão do Moraes. E lembrando, ele não tem mais o apoio da administração Biden, ele não tem como mais mandar a Victoria Nuland, o William Burns, o Jake Sullivan, o ministro da Defesa, Lloyd, mandar para o Brasil para segurar as pontas lá para ele. Não tem mais dinheiro da USAID, da NED, da Atlantic Council. Ou pelo menos foi muito reduzido, né? Acabou o tempo do intercâmbiozinho e dinheiro para a agência de checagem. Mark Zuckerberg falou, olha, a gente vai mudar nossa política, esse negócio de agência aí de checagem de fatos deixa de lado. O X colocou a comunidade para checar os fatos. O Zuckerberg disse, né, poxa, muita gente na América Latina, faltou quase ele falar Brasil, mas um pouquinho ele fala Brasil. Juízes ameaçando, dando ordem de censura. A maré mudou e o Moraes vai cair. Ele não tem mais como dobrar a aposta. Já fez o que fez. Agora vamos olhar para o outro lado, o Trump. Vocês acham que o Trump vai botar o galho dentro e vai, poxa, vai dar essa vitória aí para o Moraes? O Trump não perdeu nenhuma disputa, mais uma vez. Eu sei que às vezes pode ser chato, mas ó, exigiu do Trudeau, botou tarifa de 25% no Canadá, exigiu do Trudeau, o Trudeau foi lá beijar a mão dele no Mar-a-Lago, ele nem era presidente ainda, e aumentou o rigor no controle das fronteiras Canadá e Estados Unidos. Botou tarifa em cima do México. O presidente do México fez a maior apreensão de fentanil da história do México e reduziu para níveis históricos a invasão de imigrantes ilegais. Inclusive, tem notícias até de imigrantes ilegais que cruzaram a fronteira e agora estão recontratando os coiotes para cruzar de volta para o México, porque não querem ficar presos nos Estados Unidos. O cara teve um problema lá no Irã, o Irã ameaçando, né, já desenvolvendo tecnologia nuclear, enriquecendo urânio há muito, né, para mais aquele 60% necessário para produzir uma bomba atômica. Porque quem faz enriquecimento de urânio para 60%
está fazendo material militar. Porque, entenda, para fazer energia, você enriquece 2, 3, 3,5% urânio para ir para uma usina nuclear para produção de energia. Como é que ele fez? Foi lá, Israel foi na frente, depois Trump terminou o serviço. Nenhum soldado americano morreu, teve nada. Mandou aqueles aviãozinhos, sabe, aquele B-2, custa não sei quantos bilhões de dólares o avião daquele, com os F-35, resolveu o problema. Tá mandando agora uma frota, acho que são 4 mil ou 40 mil homens que ele tá mandando lá pro Mar do Caribe. Alguém me ajuda aí nos comentários, por favor. Já aproveita e já melhora o engajamento também, quanto mais comenta, melhor. Se possível, aperta o botãozinho ali do curtir. Tá mandando não sei quantos mil homens lá pro Mar do Caribe. Aí quando chega na vez do Moraes, fica... poxa, o ministro Flávio Dino aí, poxa, resolveu tudo, deu uma canetada e acabou com a Magnitsky, veja só, cara, poxa. É sério mesmo? É por isso que saiu na imprensa que eu e o Paulo Figueiredo, a gente estava celebrando, comemorando essa decisão do Flávio Dino. Por quê? Porque ela botou uma faca no pescoço dos poderosos do Brasil. Na verdade, nem uma faca no pescoço. O Dino, ele fechou a porta do STF. Os poderosos financeiros do Brasil só têm um caminho a seguir, que é desrespeitar a ordem do Flávio Dino. Mais uma vez, Dino, Moraes vão entender que eles perderam o poder. E de quebra, o Dino, que estava muito aí pelas sombras, né, nunca aparecendo muito, o juiz mais novo da corte, ele ainda colocou um alvo gigantesco nas costas dele. Ele ultrapassou todo mundo na fila. Se eu tivesse a dizer que o próximo a sair na Magnitsky, o Dino está ali disputando muito de perto com a esposa do Moraes. Por quê? Porque eu quero? Não. Porque para você aplicar uma lei Magnitsky, você precisa fazer diversos relatórios. Você tem que comprovar, botar o batom na cueca. Você precisa do aval de pelo menos 7 instituições, agências, secretarias em torno do presidente Trump. Quando você consegue o aval dessas pessoas todas, aí é levado para a mesa do presidente e o presidente decide se vai ser aplicado ou não. O Marco Rubio, ele tem o poder para retirar os vistos, etc. Mas quando ele foi para fazer esse movimento e sancionar junto com o Trump e o secretário Bassett, que é quem aperta o botão vermelho, na verdade, quando eles vão para sancionar pela primeira vez um brasileiro, ainda mais um juiz da mais alta corte nacional, eles precisam estar amparados pelo White House Counsel, pelo State Department, National Security Council, vários outros agentes, eu diria que pelo menos umas 7 instituições aí, que você precisa ter o sinal verde, todos convencidos, toda baixa burocracia entendendo o que está acontecendo, para daí nascer uma lei Magnitsky. Só que o Dino, quando ele presta apoio logístico, material ou moral ao sancionado, isso já basta para colocar uma Magnitsky na cabeça dele. Então agora, o apetite da resposta está com a administração Trump. Eu até gostaria de levar essa culpa, tá? Sendo bem sincero, a minha vontade é de deixar rolar e o pessoal achar que, não, pô, Eduardo, mas a Magnitsky na cabeça do Dino, obrigado e tal, mas quem aperta o botão vermelho, gente, é o Trump, é o Rubio, é o Scott Bassett. A propósito, a gente esteve reunido com ele semana passada, eu e o Paulo Figueiredo, falando justamente da aplicação da lei Magnitsky, da efetivação, da execução dessa lei no território brasileiro. Vocês acham mesmo que vão fazer uma lei em que depende da vontade do agente estrangeiro cumprir ou não? Os Estados Unidos, bem da verdade, ele não força a aplicação da lei em outro país. Isso daí é coisa do pessoal ignorante, ou daqueles que preferem ter o efeito avestruz, né? Coloca a cabeça embaixo da terra, fica repetindo lá a sua narrativa, acreditando piamente que aquilo ali é a verdade, quase uma doença mental, talvez até tenha uma CID internacional para isso, né? Para se convencer de que aquilo ali é a realidade, para não enxergar que não tem como você não cumprir, porque os Estados Unidos fez uma lei para os Estados Unidos. A Magnitsky é o seguinte: você pode fazer o que você quiser no seu país, mas para acessar o mercado financeiro americano, você precisa cumprir a lista da OFAC. Se tiver um sancionado na lista da OFAC, você tem que tirar essa pessoa do portfólio, das suas relações. Senão você não acessa o mercado financeiro americano.
você vai ficar de fora de um monte de empresas de tecnologia. Amazon, Microsoft, Cisco, um zilhão de outras empresas aí. Então, a decisão é tua, Brasil. Se vocês quiserem colocar ali Alexandre de Moraes, conta bancária, no Banco do Brasil, o Banco do Brasil vai ser cortado desse relacionamento internacional. E isso não é pouca coisa. Isso leva o banco à falência. Leva à fuga de ativos. Eu tenho certeza que já tem gente nesse momento preocupado, querendo descobrir para onde que leva o dinheiro dele para ficar protegido. Protegido, leia-se, né? Longe de ser sancionado pelas sanções secundárias. Então, é isso daí que está em jogo. O que o Flávio Dino vai fazer, se vai autorizar, não vai autorizar... O governo americano, o Trump está igual o Piquet nesse ponto. Ele está... O impacto financeiro dos Estados Unidos não é nada. Vai ser até bom para outros bancos estrangeiros, porque quem é sofisticado, né, vai transferir seu dinheiro para os bancos de fora, mas, lamentavelmente, as instituições financeiras brasileiras teriam que pagar. É por isso que eu digo, eles não vão por esse caminho. Eles vão pelo caminho B. E como o Trump tem muito mais a dobrar a aposta, ainda tem muito mais munição do cartucho do que o Moraes, o Dino ou o STF, é só você ver. Você concorda comigo? O Moraes é um psicopata, vai ficar dobrando a aposta. Tá. O Trump não vai levar desaforo para casa, vai continuar dobrando a aposta. Tá. E aí, quem é que você acha que pode mais? Cada um faça a sua aposta e boa sorte. Que Deus proteja o Brasil, né? Abençoe o Brasil e que Deus abençoe os Estados Unidos da América e ilumine a cabeça do pessoal do mercado financeiro, porque iluminar a cabeça do Moraes, pelo visto, já não dá mais não. Um abraço, fiquem com Deus. Em entrevista bombástica concedida a jornalistas internacionais, Kenneth Miller, principal advogado de Donald Trump para assuntos internacionais, fez a declaração mais contundente até agora sobre a condenação de Bolsonaro. Vamos reverter essa farsa judicial e o presidente Trump levará o caso pessoalmente à Assembleia Geral da ONU em 23 de setembro. Fontes do Departamento de Estado confirmam que a Casa Branca prepara um histórico discurso onde Trump denunciará ao mundo a perseguição política disfarçada de processo judicial e apresentará provas concretas de irregularidades no julgamento. Os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin agora entram em pânico diante da perspectiva de ver suas decisões expostas e condenadas perante 193 nações. Aqui é Flávio Nascimento trazendo a vocês uma análise exclusiva e urgente sobre a dramática escalada internacional no caso da condenação do ex-presidente Bolsonaro, que agora se prepara para chegar ao mais alto fórum diplomático do mundo, a Assembleia Geral das Nações Unidas. Você já percebeu como autoridades ligadas ao STF cancelaram subitamente viagens internacionais previstas para o final de setembro? As mudanças abruptas de agenda são o reflexo do pânico que se instala nos gabinetes. Compartilhe sua percepção nos comentários. E você notou como os mercados reagiram positivamente à notícia de que Trump levará o caso à ONU? O dólar recuou mais de 4% apenas hoje, sinalizando que investidores internacionais veem uma possível reversão da condenação como fator de estabilização jurídica. A declaração bombástica de Kenneth Miller, principal advogado de Donald Trump para assuntos internacionais, representa uma escalada sem precedentes na crise diplomática desencadeada pela condenação de Bolsonaro. Em uma entrevista concedida a um seleto grupo de jornalistas estrangeiros em Washington, Miller foi surpreendentemente direto sobre os planos da Casa Branca para interferir diretamente no caso. O presidente Trump está pessoalmente indignado com o que considera uma farsa judicial politicamente motivada contra um aliado crucial dos Estados Unidos, afirmou Miller. Não se trata apenas de defender Bolsonaro, mas de defender princípios fundamentais do Estado de Direito que estão sendo sistematicamente violados no Brasil. Mais impactante ainda foi a revelação de que Trump planeja usar a tribuna da 85ª da Assembleia Geral das Nações Unidas, que ocorrerá entre 23 e 29 de setembro em Nova York, para denunciar internacionalmente a condenação de Bolsonaro. Segundo Miller, o presidente americano dedicará parte significativa de seu discurso, programado para o dia 23, para expor o que considera graves violações do devido processo legal no julgamento brasileiro. Será um momento histórico nas relações internacionais, previu o advogado. Pela primeira vez, o presidente americano usará a tribuna da ONU para contestar diretamente a legitimidade de um processo judicial de outro país democrático. Mas
De acordo com fontes do Departamento de Estado, a equipe de Trump está preparando um dossiê detalhado para ser distribuído a todas as delegações presentes na Assembleia Geral, documentando o que consideram irregularidades processuais graves no julgamento de Bolsonaro. O objetivo é criar um constrangimento diplomático massivo para o Brasil e isolar internacionalmente os ministros responsáveis pela condenação, revelou um funcionário americano. A notícia da intervenção planejada de Trump na ONU caiu como uma bomba nos gabinetes do Supremo Tribunal Federal. Segundo fontes internas, os ministros que votaram pela condenação de Bolsonaro, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, foram informados sobre a estratégia americana e imediatamente entraram em modo de crise. O pânico é total, descreveu um assessor próximo a um dos ministros. Uma coisa é enfrentar críticas domésticas ou até mesmo sanções econômicas individuais. Outra, completamente diferente, é ter suas decisões judiciais expostas e condenadas perante o mundo inteiro no mais importante fórum diplomático global. A primeira reação concreta foi o cancelamento imediato de viagens internacionais que estavam programadas para o final. Fontes confirmam que pelo menos 2 dos ministros condenadores tinham compromissos acadêmicos nos Estados Unidos e na Europa que foram abruptamente desmarcados nas últimas 24 horas. Existe um temor real de constrangimento internacional, explicou um funcionário do STF. Ninguém quer estar fora do país quando o presidente da maior potência mundial estiver denunciando suas decisões na tribuna da ONU. Nos corredores do Supremo, o clima é de apreensão absoluta. Reuniões de emergência foram convocadas, agendas canceladas e um estado de crise institucional sem precedentes se instalou. É como se uma bomba-relógio estivesse correndo e ninguém sabe exatamente como desarmá-la, comparou um servidor veterano. A segunda bomba que intensificou o pânico foi a revelação de que Trump não planeja apenas criticar a condenação, mas apresentar evidências concretas do que considera conluio entre ministros do STF e outras autoridades brasileiras para perseguir politicamente Bolsonaro. Segundo fontes próximas à Casa Branca, o presidente americano tem acesso a comunicações interceptadas que sugeririam coordenação imprópria antes mesmo do início formal do processo. O material é absolutamente explosivo, afirmou um funcionário do governo americano. Se apresentado formalmente na ONU, terá potencial para não apenas desacreditar a condenação específica de Bolsonaro, mas para abalar profundamente a credibilidade do sistema judicial brasileiro como um todo. Esta ameaça de exposição internacional está causando tremores muito além do STF. No Palácio do Planalto, fontes confirmam que o presidente Lula convocou uma reunião emergencial com ministros-chave para discutir a crise, especialmente preocupado com o timing da intervenção americana. Lula está programado para discursar na abertura da Assembleia Geral, como é tradição brasileira desde 1955, justamente no dia 23 de setembro, o mesmo dia em que Trump falará. É um cenário diplomático potencialmente catastrófico, avaliou um assessor presidencial. O presidente brasileiro abrindo o evento com um discurso sobre multilateralismo e cooperação internacional, seguido pelo presidente americano denunciando explicitamente o sistema judicial brasileiro. O constrangimento seria inédito na história das relações internacionais. De acordo com nossas fontes, o governo brasileiro já acionou canais diplomáticos de emergência em Washington, tentando evitar que a crise escale ainda mais. Existe um esforço desesperado para encontrar algum tipo de solução antes da Assembleia Geral, revelou um diplomata brasileiro. Ninguém quer ver o país exposto dessa forma perante a comunidade internacional. A terceira frente que causou pânico nos gabinetes do STF foi a informação de que o governo americano está ativamente coordenando sua estratégia com outros países-chave. Segundo fontes diplomáticas, representantes de Trump já se reuniram com delegações de pelo menos 17 nações para angariar apoio à sua posição contra a condenação de Bolsonaro. Não se trata apenas dos Unicumioat criticando o Brasil, mas de uma coalizão internacional sendo formada para condenar o processo, explicou um especialista em relações internacionais. É uma forma de pressão diplomática extremamente poderosa e quase impossível de ignorar. Esta dimensão multilateral da pressão americana representa uma ameaça particularmente grave para o Brasil, que tradicionalmente se orgulha de sua reputação diplomática e de seu papel como defensor do multilateralismo. O risco de isolamento internacional é real e severo, avaliou um ex-embaixador brasileiro. Seria um golpe devastador para o prestígio do país no cenário global. Enquanto isso, no STF, uma divisão interna começa a se formar entre os ministros que participaram do julgamento na primeira turma e aqueles que não estiveram envolvidos diretamente na decisão. Segundo fontes internas, o presidente do tribunal, Luiz Roberto Barroso, expressou preocupação com as implicações institucionais da crise e tem pressionado por uma solução que evite o confronto direto com os Estados Unidos na ONU. Existe um reconhecimento crescente de que esta situação vai muito além do caso específico de Bolsonaro, revelou um funcionário de alto escalão.
Está em jogo a própria credibilidade internacional do Supremo Tribunal Federal e, por extensão, do sistema judicial brasileiro como um todo. O ministro Luiz Fux, único a votar pela absolvição de Bolsonaro, emerge novamente como figura central neste momento crítico. Como o único que se posicionou contra a condenação, ele tem a legitimidade necessária para propor um caminho intermediário. Segundo nossas fontes, Fux está articulando uma proposta que permitiria ao STF reconsiderar a decisão antes da Assembleia Geral da ONU. A ideia é usar mecanismos processuais legítimos, como embargos de declaração com efeitos modificativos, para ajustar a decisão, de uma forma que reduza significativamente as penas, ou até mesmo reclassifique os crimes, explicou um jurista próximo ao ministro. Seria uma forma de o tribunal recuar sem parecer que está cedendo diretamente à pressão externa. A quarta revelação que abalou os gabinetes do STF foi a confirmação de que o advogado Kenneth Miller não fez suas declarações por conta própria, mas com autorização expressa e pessoal de Trump. Segundo fontes da Casa Branca, o presidente americano está absolutamente determinado a transformar o caso Bolsonaro em um exemplo global de sua disposição de defender aliados contra o que considera lawfare político. Trump vê isso como uma questão de princípio e de credibilidade internacional, explicou um assessor próximo. Ele acredita que, se não defender Bolsonaro de forma contundente, outros aliados dos Imanapuneus ao redor do mundo perderão confiança na proteção americana. Esta determinação pessoal de Trump adiciona uma dimensão particularmente preocupante para as autoridades brasileiras. Não estamos lidando com uma questão burocrática ou diplomática rotineira, observou um analista político. Estamos enfrentando a vontade pessoal do líder da maior potência mundial, que está disposto a usar todo o peso de seu cargo para defender um aliado. Nos mercados financeiros, a perspectiva de uma intervenção americana na ONU está sendo recebida com otimismo cauteloso. O dólar recuou mais de 4% nas últimas horas, enquanto a Bolsa de Valores registrou alta significativa. Os investidores estão precificando a possibilidade de uma resolução da crise que restaure a segurança jurídica, explicou um analista de mercado. A percepção é que a pressão internacional pode levar a um recuo do STF e a uma normalização das relações entre Brasil e Eleanor. Esta reação positiva dos mercados adiciona uma camada extra de complexidade à situação. Agora existe também um custo econômico claro em manter a condenação a todo custo, avaliou um economista. As autoridades brasileiras precisam pesar não apenas as implicações diplomáticas, mas também o impacto financeiro de um confronto prolongado com os Estados Unidos. A quinta bomba que intensificou a crise foi a informação de que Miller e sua equipe jurídica já entraram formalmente com um pedido para participar como amicus curiae, amigo da corte, no recurso que será apresentado pela defesa de Bolsonaro. Este movimento é extraordinariamente incomum. Representantes oficiais do governo americano raramente se envolvem diretamente em processos judiciais de outros países. É uma forma de pressão direta sobre o tribunal, explicou um especialista em direito internacional. Os americanos estão dizendo: estamos observando este caso de perto e estamos dispostos a nos envolver formalmente no processo. Para o STF, este pedido representa um dilema significativo. Negar a participação do advogado de Trump poderia ser visto como falta de transparência, enquanto permitir abriria um precedente extraordinário de intervenção estrangeira em um processo judicial doméstico. Não existe uma boa opção aqui, avaliou um jurista. Qualquer decisão terá custos institucionais significativos. Para Bolsonaro, pessoalmente, estes desenvolvimentos representam uma reviravolta dramática em sua situação. Segundo pessoas próximas, o ex-presidente foi pego de surpresa pela intensidade do apoio americano. Ele esperava declarações de solidariedade, mas nunca imaginou que Trump levaria o caso à tribuna da ONU, revelou um assessor próximo. De acordo com nossa fonte, Bolsonaro tem mantido contato frequente com emissários de Trump, mas está seguindo orientações para manter um perfil discreto, enquanto a ofensiva diplomática americana se desenrola. A estratégia é deixar que os americanos liderem esta batalha por enquanto, explicou. Bolsonaro entende que sua voz pode ser mais eficaz em um momento posterior. O timing da Assembleia Geral da ONU adiciona uma pressão temporal extraordinária a esta crise. Com apenas 2 semanas até o início do evento em 23 de setembro, as autoridades brasileiras têm um prazo extremamente curto para decidir como responderão à ameaça de exposição internacional. São 14 dias que podem definir o futuro do STF como instituição, avaliou um observador experiente. As decisões tomadas neste curto período terão repercussões por décadas. Para o cidadão brasileiro comum, esta crise representa um momento de profunda reflexão sobre o lugar do Brasil no sistema internacional e os limites reais de sua soberania judicial. Estamos testemunhando em tempo real as complexas interações entre direito doméstico e política internacional, observou um cientista político. O caso Bolsonaro tornou-se um estudo de caso sobre os limites da independência judicial em um mundo globalizado e interconectado. A grande questão que paira sobre Brasília neste momento é:
O STF recuará antes da Assembleia Geral ou enfrentará o constrangimento de uma denúncia formal na tribuna da ONU? Segundo nossas fontes, intensas negociações estão ocorrendo nos bastidores, com diferentes fações dentro do tribunal defendendo abordagens distintas. Existe um grupo que acredita que o tribunal deve manter sua posição a todo custo, argumentando que ceder à pressão externa seria um precedente perigoso, revelou um funcionário do STF. Mas há também um reconhecimento crescente de que os custos de um confronto direto com os Tessemazewa na ONU podem ser simplesmente altos demais para suportar. O ministro Alexandre de Moraes, relator do processo e principal alvo das críticas americanas, enfrenta particular pressão neste momento. Segundo pessoas próximas, ele está profundamente dividido sobre como proceder. Por um lado, ele não quer parecer fraco ou inconsistente, explicou um confidente. Por outro, ele entende as potenciais consequências catastróficas de ter suas decisões expostas e condenadas perante o mundo todo. Enquanto a crise se desenrola, uma perspectiva fascinante emerge sobre o futuro das relações entre o judiciário brasileiro e a comunidade internacional. O que estamos testemunhando é possivelmente o fim de uma era em que tribunais nacionais podiam operar com relativamente pouca atenção externa, refletiu um jurista internacional. Na era da globalização e da informação instantânea, até mesmo as decisões judiciais domésticas estão sujeitas a escrutínio e pressão internacional. Para o STF como instituição, o desafio é existencial. Como preservar sua independência e autoridade enquanto navega por pressões geopolíticas que simplesmente não podem ser ignoradas? É um teste de maturidade institucional, avaliou um constitucionalista respeitado. A forma como o tribunal responderá definirá não apenas seu lugar no arranjo institucional brasileiro, mas sua posição na comunidade jurídica global. Os próximos dias serão decisivos neste drama sem precedentes que entrelaça justiça, política e diplomacia internacional. O desfecho não apenas determinará o destino de Bolsonaro, mas potencialmente redefinirá os parâmetros da independência judicial brasileira em um mundo onde as fronteiras entre o doméstico e o internacional estão cada vez mais borradas. Uma coisa é certa: quando Trump subir à tribuna da ONU em 23 de setembro, o Brasil e o mundo estarão assistindo atentamente. Seja qual for o conteúdo final de seu discurso, este momento marcará um ponto de inflexão nas relações Brasil-EUA e na história do STF como instituição. Como observou um veterano diplomata brasileiro, na política internacional, assim como na justiça, o que importa não é apenas o veredicto final, mas o processo pelo qual se chega a ele. O Brasil está aprendendo esta lição da maneira mais dura possível. Você está acompanhando Flávio Nascimento, em uma edição especial das Crônicas do Brasil. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre como você está percebendo o impacto desta crise em sua cidade e como o mercado financeiro local está reagindo às notícias. Sua experiência é fundamental para construirmos uma compreensão coletiva deste momento histórico. Inscreva-se, ative o sininho e faça parte dessa rede de brasileiros comprometidos com a verdade e com o futuro da nossa nação. E se ainda não é membro do nosso canal, considere se tornar um agora para fortalecer nossa independência e capacidade de trazer sempre análises aprofundadas que outros não mostram. As próximas horas prometem novos capítulos nesta crise sem precedentes. E estaremos aqui para analisar cada movimento deste xadrez diplomático e jurídico que está redesenhando o futuro do Brasil. Eu sou Flávio Nascimento e esta foi mais uma edição especial das Crônicas do Brasil. Fiquem com Deus e até a próxima. Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o choro do Barroso. Meu amigo Barroso chorou hoje no STF, lembrando da relação dele com os Estados Unidos. Mas para deixar documentado, todos os meus sentimentos em relação ao país são bons, tenho relações acadêmicas, amigos queridos, admiro pessoas, admiro as instituições. Pois é, Barroso, é isso daí mesmo. Realmente os Estados Unidos é um país admirável. Quem está falhando em se dar o respeito é o próprio STF, com esse processo absurdo contra Bolsonaro que não tem absolutamente lógica nenhuma, né? Ele chegou a ter a pachorra de dizer que não há censura no Brasil. Como não há censura? Cadê o canal do Terça Livre, Barroso? Deixa eu chegar aqui no canal do Terça Livre. Onde é que está o canal do Terça Livre? Não tenho como acessar. Por quê? Por causa da censura do STF. Vamos entender esse caso aqui, porque isso mostra um ponto muito importante que eu falo sempre. Quem acha que esse pessoal não está sentindo nada, não nem sentindo. Magnitsky não doeu nada. Eu visto. Ninguém se importa de ver o Mickey e o Pateta. Se você acha que esse pessoal não sentiu, você está errado. Não gostaria de virar as costas a esse problema, a questão das sanções. E eu refleti muito, porque acho que há uma imensa incompreensão, talvez direcionada, e acho que o tribunal
pouco pelas circunstâncias do recato judicial, não se manifestou publicamente sobre o que está acontecendo. E eu me senti motivado a fazer isso, até porque, como é público e notório, eu tenho muitas ligações com os Estados Unidos, onde estudei, vivi e trabalhei em diferentes épocas da minha vida. E, portanto, a narrativa correta... Mais uma vez, muito mais importante do que o que ele está falando é como ele está falando. Repara a tristeza dele, ele todo consternado, abatido, uma joelheira enorme aqui, todo abatido nessa história, dizendo que não, que negócio das sanções, doeu. O cara sentiu com certeza. E agora, meus amigos, a verdade não pode mais ser escondida. Os documentos estão na mesa, os poderosos tremem e o sistema, que parecia inabalável, está prestes a rachar. Trump já avisou, não vai recuar. Bolsonaro resiste e Brasília se prepara para o maior terreno político de sua história. A pergunta que fica é: o império vai cair? A justiça finalmente será feita? Ou o Brasil vai mergulhar em um caos ainda maior? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: depois de hoje, nada mais será como antes.